Mas hoje eu quero falar sobre a parábola das 10 virgens. Talvez uma das parábolas que nós ouvimos falar bastante, mas quero trazer uma perspectiva um pouquinho diferente para vocês. Então, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 25, no verso 1. Antes de lermos a palavra do Senhor, peço aos irmãos, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus e Pai, Tu és santo, Tu és digno de toda adoração e louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua casa. Iremos abrir a Tua santa palavra. Fale conosco. Que o Senhor possa usar esse humilde servo para transmitir a Tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. A partir do verso 1, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou loucas, e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias, as loucas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, ou algumas versões lamparinas, estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Para nós entendermos o melhor essa palavra, uma coisa que eu aprendi é que nós temos que analisar o contexto no que ela foi escrito. Quando nós voltamos no capítulo anterior, nós lemos o capítulo 25, voltamos no capítulo 24, Jesus, ali a partir do verso 3, ele vai começar a explicar os discípulos. Do verso 1 até o verso 3, verso 1 até o 2, ele fala que o templo de Jerusalém não ia restar pedra sobre pedra, ia ser destruído. E os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Jesus, quando que todas essas coisas vão acontecer? Quando que vai vir o fim de todas as coisas e a tua volta? E Jesus começa agora o sermão das oliveiras, do Monte das Oliveiras. Jesus ele vai falando sobre o fim, sinais do fim, e vai explicando para as pessoas, no caso, seus discípulos, como que sucederia até chegar à sua volta. E o maior sinal que Jesus fala é que o evangelho seria pregado em todo o mundo, para todos conhecerem, então assim viria o fim. Aí, Jesus ele vai começar a expandir mais ainda, falando sobre guerras, rumores de guerras, até que ele começa a falar sobre sua volta, a partir do versículo 29. Versículo 29, 30 e 31, Jesus fala da sua volta, como ocorreria a sua volta, quem estaria com ele na sua volta. Nós em breve abriremos nesse texto. E Jesus também, passando disso, ele vai começar a fazer a comparação de algumas coisas com a sua volta. Primeiro, parábola da figueira, que se encontra no versículo 32 até o versículo 35. A parábola da figueira, Jesus fala assim, é basicamente o seguinte: pensa numa árvore, uma manga, ou uma mangueira, alguma outra árvore, e essa árvore, quando ela vai para dar fruto, as folhas, elas primeiro vem primeiro as folhas. Então ela mostra, para nós entendermos, que virá o fruto, que dará fruto. Então, mais ou menos é isso que Jesus está falando. Olha, quando vocês verem que tá lá bonitinho e vai dar o fruto, quer dizer que é a hora que eu virei para buscar. Então, o que está querendo mostrar? Os sinais. Os sinais são importantes. Mas qual que é o principal sinal antes da volta de Jesus? A pregação do Evangelho. E uma coisa que Jesus fala, que eu acho muito interessante, que todos os sinais que ele passa para os seus discípulos, que iria acontecer, seriam como dores de parto. As mulheres que já tiveram filhos vão saber como que é isso. Dor de parto, ela vai aumentando gradativamente até quando o neném vai nascer. Na hora que o neném nasce, aquela dor insuportável, e aí o neném nasce.
É isso que Jesus está falando. As coisas que Jesus foi citando, elas vão acontecendo, aumentando a intensidade, aumentando a quantidade, aumentando, até que chegava um ponto que Jesus volte. É mais ou menos isso que Jesus estava falando ali. Também Jesus compara com os dias do dilúvio, a época de Noé. Jesus fala que, como foi nos dias de Noé, aconteceria também na volta do Filho do Homem. As pessoas estariam comprando, vendendo, casando e dando esse casamento. Uma curiosidade. Quando a palavra de Deus fala ali que eles estavam casando e dando-se em casamento, a palavra de Deus está querendo falar aqui sobre a banalização do casamento. Sobre o casamento ser como uma das instituições que Deus criou no Éden, sendo banalizado. E como que nós vemos o casamento hoje? Completamente banalizado. E assim, nós chegamos no capítulo 25, com a primeira parábola, que é o tema que nós vamos tratar hoje. Em Mateus 25, nós temos uma sequência de 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens, que é a que nós lemos aqui. A segunda parábola é a dos talentos. E a terceira, da ovelha e dos bodes. As 3 são bem semelhantes e elas querem tratar do mesmo assunto, mas só que de forma diferente para que as pessoas pudessem compreender. Quais são os assuntos tratados nessas 3 parábolas? Volta de Jesus, o dia do Senhor, que quando nós vamos ver durante a palavra de Deus, nós temos basicamente 2 dias do Senhor. O dia do Senhor, que Pedro e Paulo mostram que era a volta de Jesus, né, a volta de Jesus vindo, e o dia do juízo também. Temos o dia do juízo. Pessoas que servem a Deus de verdade e pessoas que não servem a Deus, que servem somente de fachada. E isso, as 2 parábolas vai trazer sobre isso. Joio e trigo. Vocês lembram quando Jesus fala sobre que até o final seria o joio e o trigo junto? E no final seria separado. Também, as 3 parábolas querem mostrar o destino das pessoas que são salvas e das pessoas que se perderão. E o que elas fazem durante o tempo antes da volta do Senhor. Por exemplo, a parábola do talento. Os que vão ser salvos são aqueles que usam seus talentos para o crescimento do reino. E aqueles que não usam o seu talento, enterram o seu talento, são aqueles que vão se perder. Então, aí nós temos um contraste de 2 tipos de pessoas. Então, resumindo, as 3 parábolas têm 2 grupos de pessoas. Volta de Jesus. Jesus demora a voltar. E a parábola do que eu até chamo de juízo final, ou então das ovelhas e dos bodes, Jesus ali no caso, ele não demora a voltar, porque ele já volta e está julgando. Aquela parábola, a diferença dela para as outras é que Jesus está julgando. Ocorre o acerto de contas em todas as parábolas e o decreto final, salvação eterna e perdição eterna. Para nós entendermos detalhadamente a parábola das 10 virgens, que é a qual que agora nós vamos detalhar, a parábola das 10 virgens é baseada no casamento judaico, que é completamente diferente do casamento que nós temos aqui hoje acontecendo no nosso meio. O casamento judaico, irmãos, ele consistia no seguinte ponto. O noivo, ele queria casar-se, ele gostou da menina, né? Já tinha conversado, gostou da menina. Então ele falou assim, agora eu vou lá no pai da menina e vou pedir para casar. E não existia essa questão de namoro, igual temos no Ocidente. Chegava lá e pedia para casamento. Então falava, ô fulano de tal, vamos supor, eu e a Jennifer. Ô Jennifer. Chegava da mãe e no pai, pelo contexto era o pai, chegava no pai dele e falava, olha, fulano de tal, eu quero casar com a sua filha. E aí, para eu casar com a filha dele, ele tinha que permitir, ele perguntava à filha dele se a filha dele queria, não era obrigada. A filha dele, no caso, estou falando do casamento judaico, viu, gente? A filha dele chegava e falava, eu quero casar com essa pessoa, com ele, gosto dele. Aí ele, beleza. E agora, ele estabelecia um dote em um prazo. O dote, muitas vezes as pessoas interpretam completamente equivocado do que era o dote lá na época. Porque em uma sociedade onde as mulheres não tinham como se subsistir, elas não trabalhavam, e quando acontecia, se tivesse algum tipo de trabalho, era subemprego, então as mulheres sofriam bastante quando elas não tinham um homem dentro de casa, né, trabalhando, sustentando a casa. Então, o dote não era para, no mundo ideal, o que Deus mandou, não era para ficar com a família da noiva. O dote era para o pai pegar o dote e dar para a filha e falar, filha, como tinha guerras, tinha essas coisas, se o seu marido morrer, você tem duas oportunidades. Uma, voltar para minha casa, voltar para sua casa, para a casa do seu pai. Segunda, você sobreviver, porque talvez ela teria um filho mais velho
e o filho até o filho chegar a um ponto que o filho conseguisse trabalhar, sustentar a casa. Então, ela teria duas opções, tá? Para ela conseguir. Se o filho dela fosse novo, voltava para a casa do pai, o filho dela ficando velho, mais velho, voltava-se e o filho cuidava da mãe. Então, para isso que serviu o dote. Então, o rapaz, ele tinha cerca de um ano para conseguir construir uma casa, juntar o dinheiro, o valor do dote e voltar para buscar a noiva. Mas só que é o seguinte, ele não poderia ter a ajuda do seu pai financeiramente para aquele, podia ser o mais rico que fosse. Ele não poderia ter a ajuda financeira do pai, porque o dote e a casa era uma comprovação de que ele era capaz de sustentar uma casa. Então ele tinha que fazer isso por conta própria. Eu acho que eu vou plantar isso no carro. Mulher boa, né? Porque tem que comprovar, porque pensa, como que você pega e tira, porque o que o dote estava mostrando? Por que o dote o valor era tão alto? Era alto, né, para os padrões? Porque era um bem precioso. Você tira alguma joia de uma joalheria sem pagar um alto valor? Alguém conseguiu tirar, a não ser roubando? Não tem outra forma. Ou você paga o preço, ou você teria que afanar, que não é o que a palavra de Deus fala que é correto. Então, o que o dote estava mostrando? Que aquela é a pedra mais preciosa que o pai tinha. É precioso demais. Então, por isso que existiu o dote. E aí, nesse tempo que o noivo tinha, que durava cerca de um ano, era o seguinte: a noiva tinha que estar sempre pronta. Qual que é o papel da noiva? Ela tinha que estar pronta. Porque o noivo poderia já ter começado a juntar previamente antes de conversar com o pai, e começar só a fazer a casa, e o dote já estava pronto para construir a casa, e ia buscar a noiva. Então, a qualquer momento, o noivo poderia aparecer na porta da noiva e falar: olha aqui, ó, vamos para o casamento. Então, por isso que a noiva tinha que estar pronta, ela tinha que estar preparada. No dia do casamento, o noivo não avisava, mas, claro, né, tinha o papel das damas de honra. Então, as pessoas começavam a circular na cidade: ó, acabando de construir a casa. Ó, a casa está pronta, vai ter o casamento. Aí a noiva já entendeu: ó, a casa está pronta, então eu já tenho que me atentar, tem que ficar pronta. Tem que me arrumar porque meu noivo está chegando. E aí chegava o dia do casamento. O noivo chegava lá, pegava a noiva e eles saíam para um cortejo. Mas como que acontecia? O noivo saía primeiro com seus convidados, as pessoas que ele convidou, os familiares dele, os amigos, e saíam eles atrás do noivo num cortejo indo na direção à noiva, à casa da noiva. Eles iam para o cortejo para lá, enquanto como eles sabiam mais ou menos quando poderia acontecer, né? Lá um casamento, na época, gente, o casamento era bem mais simples do que agora. Não existia essa questão, tipo assim, se a gente for pegar as pessoas mais ricas, né, naquela geração, poderia ter um preparo maior, uma coisa assim. Mas normalmente o pessoal não tinha tanta condição. O pai da noiva, ele tinha que preparar a festa. Beleza? Ele tinha que fazer a festa. A festa, na época, durava 7 dias. Imagina, você está pensando em plantar um negócio, imagina uma festa de 7 dias. Pensa bem. Festa de 7 dias. Gente do céu, e a festa era boa, viu? A festa era boa e o pessoal ia na festa e ficava assim. Mas cada um com a sua condição. Se a família tinha mais condição financeira, fazia uma festa melhor. Se a família tinha uma condição financeira menor, fazia uma festa do jeito que a família conseguia fazer. Nada que negócio parafatoso, porque ele conseguia fazer. Aí que está o segredo. Quando ele chegava na casa da noiva, que normalmente era um pouquinho distante do centro da cidade, tinha uma regra. Eles tinham os convidados deles, que já estavam convidados, tanto da noiva quanto do noivo. Mas só que todos da cidade poderiam ir ao casamento, desde que, se fosse à noite, eles teriam que estar com uma lâmpada acesa. Vocês estão entendendo o porquê da lamparina. Eles tinham que estar com uma lâmpada acesa, e nessa lâmpada, eles tinham que estar, né, tudo bonitinho para entrar no meio do cortejo. O noivo esperava a noiva pegava, saía. Enquanto isso, ele estava esperando a noiva ali, o melhor amigo do noivo. Não sei se vocês viram, tem uma parte que fala assim: aí vem o noivo, prepare-se para o casamento. Quem fazia isso era o melhor amigo do noivo. Ele ia e começava a chamar as pessoas. Então, quem são as pessoas? Vamos agora pegar a palavra. O noivo, nós temos o noivo vindo buscar a noiva. E nós temos as 10 virgens, que são as pessoas da cidade.
e o melhor amigo do noivo atravessando, chamando elas para poder participar. Então, quando elas escutam, aí vem o noivo e elas estavam dormindo, elas acordam o quê? Em cima da hora. Então, elas tinham, quem estava preparado. Quem não estava, não estaria mais preparado. Vamos entender agora, a partir desse contexto, nós entendendo como que funcionava o casamento judaico, vamos analisar agora essa parábola. Por cada personagem, vamos entender quem que é cada um desses personagens. Vamos começar com as 10 virgens. O texto é muito claro que existiam 5 loucas e 5 prudentes. Por que as 5 eram loucas? Porque elas não tinham azeite de reserva. Porque elas sabiam qual era a hora que o noivo ia passar? Não, ele podia demorar 1, 2, 3 horas para passar com a noiva. Então eles não sabiam quando iam passar. As prudentes são aquelas que levaram reserva com elas. Mas só que todas elas têm uma coisa negativa. E normalmente, quando nós ouvimos falar da palavra das 10 virgens, o que nós ouvimos falar? Nós temos que ser o quê? O que vocês já ouviram falar? Na palavra das 10 virgens, nós temos que ser quem? As prudentes. Então fique esperto, porque hoje eu não quero que você seja prudente. Vocês vão entender o porquê. Sabe por quê? Porque o noivo tardando, o noivo demorando. As 10 dormiram. Em eminência da volta de Jesus, porque o noivo é Jesus, eu vou estar mais para frente explicando mais sobre isso. Mas todas elas dormiram. À meia-noite, na última hora, elas acordaram e prepararam suas candeias. Igual eu falei, as outras não tinham azeite, foi tentar comprar de última hora. Vamos ver esses simbolismos. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2, vai falar de uma mulher virgem. E toda vez que a palavra de Deus vai tratar sobre essa ideia de mulher virgem, ela está se expressando sobre o povo de Deus. Então ali nós temos a igreja representada. As prudentes e as imprudentes. O joio e o trigo. Crescendo junto. O azeite, de acordo com Zacarias, capítulo 4, versículo 2 até o versículo 6, é o Espírito Santo. Então, quando a palavra de Deus ele fala que elas estavam cheias do azeite, quer dizer que elas estavam cheias do Espírito Santo. E tinha Espírito Santo reserva. Mesmo dormindo, quando o noivo aparecesse, ela vai entender: esse é o meu rei. As prudentes, as imprudentes ou loucas não tinham intimidade com o Espírito Santo. Então, logo, não ouviram a voz do Espírito Santo. Quando nós entendemos que todas dormiram, podemos ver uma ideia de distração, não perceber os sinais. Jesus fala bem dos sinais, e quando nós vamos estudando as igrejas do Apocalipse, irmãos, infelizmente, vivemos na última era da igreja, vivemos no finalzinho de tudo. E nesse final, a igreja seria morna, a igreja iria dormir. Olha, irmãos, quantas coisas eu já ouvi falar que aconteceram, que as pessoas falaram, aconteceu coisas maravilhosas no passado, na igreja do passado, as pessoas, já vi, a irmã falando comigo, eu já vi gente saindo de cadeira de roda, que entrou de cadeira de roda e saindo andando. A igreja, ela está dormindo e ela não está percebendo os sinais, porque Jesus está prestes a voltar e as pessoas estão cochilando. E isso é um problema, irmãos. Isso é um problema, porque se nós não acordarmos antes do prazo previsto, se a gente não tiver tido intimidade com o Espírito Santo antes, nós não vamos entender que é Jesus voltando. Nós não vamos entender que é o momento. E como eu falei à meia-noite, antes da última hora, elas acordam. Por que eu não quero que vocês sejam as prudentes nem as outras? Porque eu não quero que vocês durmam. E se tem alguém que nessa noite ainda está dormindo, que ainda não percebeu que Jesus está à porta, e ele está batendo, e ele vai voltar para buscar a cada um de nós, acorda. Chegou a hora. Tem um termo que eu gosto de utilizar que chama fechamento da porta da graça. Um pouquinho antes de Jesus voltar, vai chegar um momento que os casos vão estar decididos. As pessoas já vão ter tomado um lado. Aqueles que ficaram do lado de Satanás, aqueles que ficaram do lado de Jesus. As prudentes entrarão no reino dos céus. E por que fechamento da porta da graça? Vocês lembram o que acontece quando as prudentes entram para dentro da festa? O que acontece? A porta se fecha. Ali não tem mais salvação. Ou é reino dos céus, quem entrou, quem não entrou. Lago de fogo, de acordo com Apocalipse 20, versículo 11 e 15. Lago de fogo, irmãos, eu quero bem falar que não foi criado para nós, seres humanos. Foi criado para Satanás
e seus anjos. Mas aqueles que não quiserem largar o pecado e quiserem ficar do lado de Satanás e seus anjos, vão perecer junto com Satanás e seus anjos dentro do lago de fogo. E quem que é o amigo do noivo? Ou o melhor amigo do noivo? É ele que vai na frente anunciando. Vocês lembram que eu falei com vocês? Aí vem o noivo, prepara-se para o casamento. Quem que é ele? É ele que alerta as pessoas sobre o juízo vindouro, o juízo que está chegando. O juízo está à porta. Ele prega o evangelho eterno para as pessoas. É ele que recebe a chuva serôdia. Talvez esse termo não é muito falado, mas quando você estuda lá Joel capítulo 2, você volta um pouquinho, normalmente nós falamos nos últimos versículos, nós voltando um pouquinho no versículo 23, lá vai falar das primeiras chuvas e das últimas chuvas. A primeira chuva temporã, que Pedro fala que caiu sobre a igreja naquela época. As pessoas foram cheias do Espírito Santo. Por que caiu a chuva temporã? A chuva temporã era a chuva temporã em serôdia. Era a chuva que caía, a temporã caía para iniciar a colheita. Então vamos lá, iniciar o plantio. Eles cavavam, botavam as sementes, adubavam a terra e vinha Deus, mandava a chuva temporã. Deixava tudo bonitinho. Caía depois, no final, perto de colher, as folhas começavam a botar, e aí caía a chuva serôdia. Era a última chuva, para acabar de germinar, crescer os frutos, e aí vinha a colheita. E no final dos tempos, de acordo com Joel e de acordo com Tiago, vamos lá, abre suas Bíblias. Tiago, capítulo 5, no verso 7. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras chuva temporã e as últimas chuva serôdia. É promessa do Senhor, vai cair o fogo, vai descer o Espírito Santo novamente, do mesmo jeito que aconteceu com os apóstolos. Vocês têm noção, gente? Pedro foi cheio do Espírito Santo, um pescador, a pessoa que não tinha aquele estudo. A primeira pregação dele, 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas. É esse milagre que nós começaremos a ver. Eu vi esses dias para trás, eu estava vendo lá na África, um batismo de 100.000 pessoas. Vocês já viram falar nisso? 100.000 pessoas, pesquisem, na África. 100.000 pessoas rendendo-se aos pés de Jesus. Eles estiveram aqui fazendo no meio de parece um riacho, um lugar bem grande assim, e aquele tanto de pessoas. E ele falou: olha, nós temos que acordar a igreja. Vocês têm espaço para pregar o evangelho. Vocês podem anunciar que Jesus está voltando e chamar as pessoas ao arrependimento. Mas por que a igreja não faz isso? Porque a igreja está dormindo. O amigo do noivo, ele faz o papel, igual Jesus falou, que teria um terceiro Elias. O primeiro Elias, segundo Elias, nós temos João Batista, e o terceiro Elias, que também prepararia o caminho para a volta do Senhor Jesus. Apocalipse fala que esse terceiro Elias, ele teria algumas características. Lá no capítulo 12, versículo 17, e Apocalipse capítulo 14, versículo 12. E o principal, eles seriam ativos no tempo do fim. Ativos em pregação do evangelho. E talvez, muitas das vezes, nós achamos que pregar o evangelho é só pegar um microfone, ir lá para a rua, botar uma caixa de som e falar lá. Não, irmãos. Nós podemos pregar o evangelho mesmo que as nossas palavras nem saiam da nossa boca, através das nossas atitudes. E sempre tem espaço para falarmos do evangelho para alguém. Deus quer te usar da forma que você é. Você não precisa ser um grande pregador que prega para multidões, ou então um grande conhecedor da palavra de Deus. Você precisa ser deixado ser usado pelo Espírito Santo. Deus não quer que você... Deus quer que você estude a palavra de Deus, que você conheça a vontade dele para você? Deus quer. É essa a vontade do Senhor. Para que nós conheçamos ele. Mas não deixe que talvez, eu não conheço tanto, ou não é meu chamado de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho é para todos, é para nós todos. Então, grave aí. O Senhor quer que você seja o amigo do noivo. O Senhor não quer que você seja parte das 10 virgens. O amigo do noivo, ele vai estar lá na festa, porque ele está salvo. As 10 virgens dormiram. E quem que é o noivo? Como falei com vocês? Jesus. Se nós pegarmos em diversos textos, Mateus 9,15, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo 16,
vamos entender que quem é o noivo é Jesus. E o principal, quem é essa comitiva? Abram suas Bíblias. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Sei que vocês queriam voltar para cá, para vocês entenderem agora quem é essa comitiva de convidados que estão vindo com Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos. Quem está aqui com Jesus? Os anjos. Então, não preciso continuar lendo aqui, porque vai falar sobre reunir. Quem que pega os salvos aqui são os anjos. Pode continuar lendo para vocês verem que vai ser os anjos. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que a grande comitiva que vem com Cristo Jesus são comitiva de anjos. O céu vai vir em peso para cá. Vai vir para buscar os seus. E o que Jesus vem fazer? Você tem duas coisas. A primeira coisa, resgatar os seus. Versículo 31 fala que os anjos vão vir pegar os seus. E a segunda coisa é trazer juízo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 ao 21. Apocalipse 19 ele vai falar, fala de Jesus vindo, o cavaleiro branco, o homem montado sobre o cavalo branco. E no versículo 20 fala assim: a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saíam da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quando Jesus volta, o texto é muito claro. Ele irá salvar os seus e matará todo o restante. E quem que é a noiva? Pega aí. Se a igreja são as 10 virgens, o noivo é Jesus, a comitiva é os anjos, quem que é a noiva? Ora, quando Jesus vier com a comitiva de anjos para lá no céu, buscar a igreja, nós vamos ser levados para onde? Para o casamento. Não é assim que aconteceu no casamento judaico? A comitiva, juntamente com as pessoas que entravam na comitiva, ia para o casamento. Abre aí, vocês vão descobrir, e eu peço a vocês que leiam. E fala para mim quem que é a noiva. Apocalipse 21, versículo 2. Quem é a noiva, nesse caso? Não estou falando que a igreja não é noiva de Cristo. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Mas estou falando nesse caso aqui. Quem é a noiva? Me fala para mim. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviado como noiva, adornada para o seu esposo. Para onde nós vamos ser levados? Nova Jerusalém. Aonde vai ser a ceia ou a festa? Na Nova Jerusalém. E pelo que a palavra de Deus fala, essa Nova Jerusalém será a capital da terra, porque ela vai descer aqui na terra e ficará na terra. Se você continuar lendo Apocalipse 21 e capítulo 22, você vê que a Nova Jerusalém desce para a terra. Novo céu e nova terra. Graças a Deus, as coisas velhas vão estar passadas. A morte não vai existir. Tristeza, pranto, dor não vai existir mais, irmãos. O plano de Deus mudou em algum momento? Não. O plano de Deus não mudou. É o mesmo. O que mudou é quem iria executar o plano. Porque o plano era para que o povo de Israel pregasse o evangelho para todos. Mas o povo de Israel que fez isso como nação? Não. Eles fizeram acepção de pessoas. Se você pegar em diversas partes da palavra de Deus, vocês vão ver que eles não poderiam ter contato com pessoas de outros povos, para nem entrar na casa da pessoa, porque eles achavam que a pessoa era comum, um termo que eles criaram. Comum. O que é comum? Uma pessoa que tinha contato com coisa impura. E aí, se ela tivesse contato com alguma coisa que eles considerassem impura, essa pessoa logo era comum, então não podia nem conversar com essa pessoa. Olha a ideia. E por isso, e uma das coisas que eles fizeram é não pregar o evangelho para as pessoas. Por causa disso. E era obrigação deles. Agora, Deus não trabalha com uma nação específica. Mas sim, Deus trabalha com pessoas escolhidas para levar o plano adiante. Ou a igreja não é feita por placa. A igreja não é feita por placa, nome de tal, nome de lá, nome de cá. A igreja não pertence a ninguém. Exceto, sim, a igreja pertence a Cristo. A ninguém dessa terra. A igreja não é a cara do fulano de tal, fulano do outro lado. Tem um termo que eu gosto muito de utilizar
que é igreja triunfante e igreja militante. A igreja que vai estar lá no céu, a igreja que estará lá no céu não vai ter lá Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Adventista e tantas outras igrejas presbiterianas. Não vai estar escrito lá, agora vem cá, gente. Quem é judeu vai para lá. Quem é assembleano vai para cá. Quem é batista vai para lá. Não vai ter isso lá não. Lá vamos ter um povo só, que é o que a Bíblia sempre falou. O povo de Deus. O povo de Deus do passado, do presente e o povo de Deus que há de vir. Seremos um povo só. Olha uma comparação interessante. O povo de Israel, 12 tribos. Igreja, 12 apóstolos. Santuário, em Israel tinha um santuário. Quando nós vamos em Hebreus, fala que lá Jesus ministra um santuário celestial, não construído por mãos humanas. Em Israel tinha o cordeiro que morria para salvar o pecador, para perdoar o pecado do pecador. Que era uma sombra do que Cristo iria fazer. A igreja, Jesus, nós temos Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, de acordo com Apocalipse 13. Os dois tinham que pregar o evangelho para todo mundo. E olha uma coisa interessante. Lá no Sinai, o Espírito Santo, quando Deus foi dar a tábua dos 10 mandamentos para o povo, Deus desce o Espírito Santo desce como fogo, e o monte fumegava em volta. O que acontece no dia de Pentecostes? Línguas repartidas como fogo. O Espírito Santo vem como fogo novamente. Conclusão. O plano nunca mudou, irmãos. Pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13, 8. Se o plano não mudou, entendemos que a maior certeza que nós podemos ter, Jesus voltará. E talvez, irmãos, pode ser com nós aqui vivos. Vocês já pararam para pensar. No jeito que o mundo está, nós podemos ser a geração que vai ver com nossos olhos Jesus voltar, sem provar a morte. E eu quero fazer 2 perguntas para você. Quem você quer ser? O amigo do noivo ou parte das 10 virgens? Lembrando que o Senhor te convida a ser o amigo do noivo, a ser aquele que vai acordar as virgens. E por último, você está preparado para esse grande dia? Como está a sua vida? Porque nós iremos nos encontrar com o noivo. Chegará o momento que não vai ter, não adianta, irmãos, achar que hoje, no mundo que nós vivemos hoje, talvez se nós falarmos uma mentira aqui, uma mentira ali, passa despercebido pelas pessoas. Porque as pessoas não são oniscientes, onipresentes, mas nós vamos estar de frente ao grande Todo-Poderoso. Verdade. O Senhor sabe de tudo e vê tudo. Com Ele não há mentira. Que persista e fique de pé. Se estamos vivendo o Evangelho de fachada, hoje eu quero te convidar a viver a realidade do Evangelho. Como nós iremos conseguir fazer isso? Estude a palavra de Deus. Porque é nela que consiste a verdade. A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Como que a verdade nos liberta? Jesus fala que a verdade é a palavra de Deus. Tem 5 coisas que a Bíblia chama de a verdade. Palavra de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e os mandamentos. Tudo, a Bíblia, essas 5 coisas a Bíblia fala que é a verdade. Então, se nós não estudarmos a palavra de Deus, como nós seremos libertos e saberemos que temos que ser libertos de alguma coisa? Então, irmãos, o primeiro conselho que eu dou, o primeiro apelo que eu quero fazer com vocês, estudem a palavra de Deus, gaste tempo, para não é gastar, aí, corrigir minha frase, invista tempo na palavra de Deus. Tire tempo para você ler a palavra de Deus. Olha, faça uma meditação de manhã, vai lá ler. Hoje é tão fácil. Hoje a gente pode pegar lá, botar lá para ouvir. Tem um aplicativo igual eu tenho aqui no celular, aqui, que eu boto lá e fico ouvindo enquanto eu vou tomando café, e vai ouvindo a palavra de Deus, e você vai internalizando aquilo. Você tem hoje várias pessoas explicando sobre coisas na palavra de Deus, no YouTube, na internet. Hoje está fácil, irmãos. Mas vocês já pararam para ver que tudo que envolve a palavra de Deus, nós temos uma propensão a não querer tanto e achar menos interessante. Olha, já pegaram a Bíblia à noite para ler e começou a ler, e vem aquele sono, você tem até de noite, não precisa só de noite, não, de manhã cedo. Aí vem aquele sono, você dorme. Ué. Porque não é fácil, irmãos.
Principalmente no início. Não vai ser fácil, não é fácil, mas olha para mim. Estude a palavra de Deus. Deus tem verdades contidas ali, aqui na tua palavra, para nós, para o nosso tempo, para que nós possamos ficar preparados para encontrarmos com Cristo. Deus quer um povo esperando Ele aqui nessa terra, que prega a palavra de Deus, e não só prega com a sua boca, mas com seus atos, que viva a palavra de Deus. Deus quer que nós vivamos o que está aqui, irmãos. A palavra de Deus fala lá em Salmo 119, versículo 105, que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas estão andando no escuro, igual a palavra de Deus fala, ensinando doutrina de demônios, por causa disso aqui, ó. Quando Paulo falava, olha, o conselho que eu dou para vocês, toda vez que eu falar, alguém pregar que abre a Bíblia junto, lê a Bíblia, lê cada versículo. Sabe por quê? Os bereanos faziam isso. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, sabe que como Paulo ia pregar, sabe o que os bereanos faziam? Não, deixa eu conferir se Paulo está falando a verdade. Aonde você está falando, Paulo? Realmente, está escrito isso aqui mesmo. Não vai pelo que o Gabriel falou, não vai pelo que as pessoas falam, vai pelo que está escrito aqui, ó, porque esse é teu guia. É o que eu sempre falo, eu já falei, cansei de falar lá na igreja. Não vai só porque eu falei, ou porque outra pessoa, então um pregador famoso veio cá e falou. Não faz isso. Vai pelo que está aqui, ó. Verdade. Porque é aqui que vai te guiar para o céu. É essa palavra que testifica de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Você quer saber mais quem é Jesus? Você quer entender, ter mais intimidade com Jesus? Aqui, ó. Leia a palavra. Oração. Crente sem oração, dá certo não, viu, irmão? Se não orar, é complicado. Como que nós vamos falar com Deus? A palavra de Deus, ele fala, é Deus falando conosco. E nós não vamos falar com Ele? Nós acreditamos que Deus, Jesus, é uma pessoa. Não um prato, uma bateria, uma coisa inanimada. Jesus é uma pessoa. Ele quer te ouvir. E por último, irmãos, jejuar. É importante. Uma coisa que eu sempre falo, uma vez me falou assim, Gabriel, quando você vai pregar, o que você faz? Além de eu me preparar, oração, né, estudo da palavra, vou estudar a palavra, vou estudar o que eu vou falar, eu jejuo. Eu costumo jejuar antes de pregar. Porque eu acredito que quem tem que falar não é eu, é o autor desse livro. E eu não tenho poder nenhum para convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Então, se eu falar aqui qualquer coisa, vai ser eu contando história. Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, vai ser o Espírito Santo tocando no coração dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Isso você deve levar para a sua vida. Leve para a sua vida. Porque você é boca de Deus aonde você está. Você pode ser usado por Deus a qualquer momento. E o meu desejo, irmãos, além de tudo, é encontrar com cada um de vocês naquele grande dia, lá nas nuvens do céu, olhando para o nosso Redentor Jesus e falar, valeu a pena. Valeu a pena. Rever tantas pessoas que eu quero rever. E falar, olha, valeu a pena. Porque a palavra de Deus fala que tanto vivos quanto mortos, os mortos ressuscitarão e subirão junto. E esse é meu desejo. E o meu desejo para você, que nós estejamos juntos lá no céu. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas antes de terminar, eu quero fazer uma oração por vocês. Feche seus olhos, da forma. Soberano Deus e Pai, Tu és santo e digno de toda adoração e louvor, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor quer que nós sejamos o amigo do noivo, aqueles que acordam aqueles que estão dormindo. Pai, se algum de nós está dormindo, Pai, desperta-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Para que nós possamos viver este evangelho, Deus. Para pregar, Senhor, a toda geração. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor.